Fala minha gente, tudo bem com vocês? Como sempre, espero que sim. Eu vou muito bem, principalmente depois de passar a semana ouvindo esse cara aqui, Sennheiser HD 650, simplesmente um clássico do hobby e, na minha opinião, um fone que exemplifica muito, mas muito bem a filosofia de som da linha HD5 e HD6 da Sennheiser, tá? Antes de começar, eu vou dar um disclaimer. Esse fone aqui, você pode encontrar ele com outro nome, tá? Inclusive mais barato, que é o Sennheiser 6XX da Massdrop. Então essa review vale tanto para o HD 650 quanto para o 6XX da Massdrop. Ambos possuem o mesmo som, mesma construção, porém são diferentes em preço, tá? Enfim, sem mais delongas, vamos começar com a construção. Ele tem aquela clara característica de Sennheiser mesmo, tá? A construção lembra muito o HD600, o ancião HD600. A Sennheiser é uma marca alemã e geralmente a construção dos seus produtos vai para uma linha muito objetivista. Diferente, por exemplo, da Beyerdynamic, que faz fones com uma estrutura muito robusta. Diferente da Focal, que é uma marca francesa que vai geralmente para elegância. A Sennheiser procura função. Função sobre beleza. Então você tem um fone que, se você pedir para uma criança desenhar um fone, existe uma boa chance dela desenhar um HD600, cara. Em contrapartida, a construção é interessante porque assim, eles são fones caros, custam seus $400, uns 3 mil aqui no Brasil, e eles são praticamente quase todos em plástico. Mas bicho, você pega na mão, você sente que é um plástico que não vai quebrar nem a pau. Passa uma solidez muito boa, mesmo sendo um fone leve. Não lembra aqueles tanques de guerra da Beyerdynamic, tá? Que são fones que parece que se você jogar na parede, a parede vai quebrar. Mas sim, passa muita solidez. E eu nunca vejo ninguém tendo problema de headband quebrando, garfo caindo, driver falhando. Cara, Sennheiser não erra em construção, basicamente. Então você tem uma construção simples, mas muito bem executada e que cumpre o seu papel muito bem. O conforto é surreal, é um dos fones mais confortáveis que eu já tive o prazer de usar. Eu tive um HD 58X Jubilee por muito tempo e fica simplesmente agarradinho ali na sua cabeça, sem pressão nenhuma. No começo eles apertam, tá? Eles têm um clamp forte, mas você deixa eles folgarem a headband com o tempo e fica muito confortável. Mas como é o som do HD 650? Cara, era um fone que eu tinha muita curiosidade de ouvir. Eu já tinha ouvido o HD 600, 660S, 58X Massdrop. Faltava o 650. E eu cheguei à conclusão de que o 650 é o fone que melhor exemplifica toda a filosofia de som que a Sennheiser tinha quando produziu a linha HD6 e HD5, tá? Por uma característica que muita gente conhece como véu da Sennheiser. Cara, o véu é forte nesse cara aqui, inclusive eu considero que ele é o fone da Sennheiser com o véu mais presente. Para quem não sabe, o termo véu da Sennheiser é um termo que a galera usa muito para exemplificar o som do HD 600, 650 principalmente. E é difícil de explicar, mas eu vi alguém explicar uma vez que parece que você tem duas caixas de som 100% neutras na sua frente tocando e você joga um lençol em cima. E esse lençol corta arestas nos agudos, tira um pouco de brilho, deixa o som mais macio e fluido. E assim, o HD 650 não tem um véu, ele tem um cobertorzinho, cara. É um fone muito musical, com um timbre muito relaxado, muito calmo, muito quente, muito melodioso. Cara, abraço de mãe total, chocolate quente no inverno, você pode dar esses apelidos que vai funcionar para ele. Cobertor no frio. É um fone muito, cara, estilo chegar em casa, tomar um banho quente e relaxar. Fone sensacional, muito musical. Para algumas pessoas eu acho que isso pode ir para um extremo, principalmente se você é treble-head, você é um cara que gosta muito de agudos, se você gosta muito dos fones da Beyerdynamic, se você é fissurado nos Hi-Fi Man, corre o risco de você ouvir isso aqui e falar, caraca, que fone escuro. Mas para os meus ouvidos ele não soa escuro, ele soa quente e musical. Bom, vamos começar com os graves. Os graves são bons. Sim, o aspecto mais fraco dessa linha são os graves. Eles não estendem tão bem para os subgraves, mas sinceramente eu não sinto falta. Porém, se você ouve música eletrônica,
rap, hip hop, você pode sentir uma falta de chão em algumas ocasiões. Para os gêneros que eu escuto, não sinto falta. Inclusive eu achei que ele seria bastante tímido nos graves, mas cara, ele não é não. Ele bate forte, soa bem mais gravudo que o Hi-Fi Man 400 SE em contrapartida. Então são graves para mim muito satisfatórios. Tem um detalhamento bom, tem uma quantidade muito saudável para mim. O 58X tinha mais graves ainda e às vezes embolava, soava lamacento. O 650 resolve isso. Então são graves bem maduros em timbre, porém envelheceram um pouco mal em extensão. Partindo para os médios, você tem, na minha opinião, um dos melhores médios do mercado, principalmente quando você fala de over-ear. Eu não sei o porquê, mas é muito difícil encontrar médios naturais em fone over-ear. Em fone in-ear não é difícil. Você pega um 7Hz Zero aí de R$100, show de bola. Mas bicho, você pega, por exemplo, o Beyerdynamic, Sibilla, AKG. Cara, eu adoro o 712 Pro, mas ele tem um timbre um pouquinho diferente nos médios. A Focal tem um timbre que soa um pouco metálico e áspero nos agudos, nos médios às vezes para mim. Hi-Fi Man tem um timbre muito correto, mas soa um pouco fino. É difícil encontrar uma fabricante que faça médios 100% coerentes quase. E a Sennheiser é essa fabricante na linha HD6 e 5, na minha opinião. Você parte para o HD 820, 800, você já começa a ter uns timbres esquisitos aí, na minha opinião, né? Mas o HD 650 é muito bom em médios. Talvez essa dificuldade de encontrar médios naturais seja por conta de nós, seres humanos, usarmos a fala desde que nascemos com muita eficiência o tempo todo. Então qualquer anomalia na voz a gente sente, né? Pô, imagina, você está conversando com uma pessoa, muitas vezes você nota pelo timbre da voz dela que ela está mentindo, né? É uma habilidade muito grande que nós, seres humanos, adquirimos. Então, quando um fone tem um pico, um vale ou alguma estranheza nos médios, eu acho que fica muito evidente, muito fácil de identificar que tem algo esquisito no som. E o HD 650 é quase perfeito. Sinto que às vezes ele fica um pouquinho demais no calor, puxa bastante desses graves, fica um pouquinho espesso, mas é uma característica que eu particularmente gosto muito e deixam os vocais sim bem íntimos e evidentes, mas nunca agressivos. Pode faltar um pouquinho de textura se comparado a um Hi-Fi Man, mas em contrapartida ele tem mais corpo e naturalidade. Partindo para os agudos, aqui é que o bicho pega, aqui é onde o véu cobre tudo e assim, é um fone muito contraditório, cara, é bizarro. É bizarro porque você sente que tem uma maciez nos agudos, uma liquidez o tempo todo, você pode até chamar de escuridão o tempo todo, mas o detalhamento tá ali e você tenta entender, tenta prestar atenção. Presta atenção no prado de bateria, ele bate, dá um splash, mas é um splash macio, mas ao mesmo tempo toda a informação tá ali e não tá escondido. É mais uma correlação com timbre, na verdade, do que com quantidade de agudos, parece. Você tem agudos presentes, agudos com definição, detalhamento, mas o timbre é bastante quente, macio e você tem essa sensação de cobertor. Realmente cara, eu vou explicar o dia inteiro e vocês não vão entender. O ideal é você adquirir um fone da Sennheiser e provar esse timbre, assim como o Grado tem um timbre muito característico nos médios, a Sennheiser tem um timbre muito característico nos agudos e médios também. Inclusive eu vou citar alguns fones aqui. O 58X é uma boa opção se você está com pouca grana e aparecer no mercado de usados, mas o HD 650 para mim é melhor, resolve alguns problemas que o 58X tinha em tecnicalidades, soa mais detalhado, soa mais coerente, tem graves mais controlados. O HD 600 é o maior clássico da Sennheiser, se você achar em bom estado também vale a pena. Particularmente prefiro o 650, que tem um pouco mais de grave, um pouco mais de personalidade. Sinto que o HD 600 soa sem sal às vezes para mim. Você pode adquirir também o 660S, que é caríssimo, na minha opinião não vale a pena, só se você achar abaixo dos R$2.000 usado. O próprio Sennheiser 598 e 599 possuem esse véu bem forte, são fones um pouquinho mais em V, que a linha 6 tem bastante graves, tem um pouquinho mais de agudos, mas tem essa característica. Então opção não falta, se você tem curiosidade, esses são os fones que eu recomendo.
mas para mim a Sennheiser chegou no seu ápice com o 650. Mais do que recomendado, espero que você tenha gostado da review. Se gostou, curta, comenta, compartilha e eu vejo você no próximo vídeo. Fui!